vamos para o Velho Testamento, quando tem Adão e Eva, a criação. Sim. Isso é metafórico ou é... Isso é um campo de debate muito intenso dentro dos ambientes teológicos, né? Existem excelentes teólogos que acreditam que é literal, de que cada dia é dia literal, Adão e Eva são personagens históricos e tudo mais. São os primeiros, sei lá, humanos realmente. Que foi a primeira pessoa feita do barro, serpente falando e tudo mais. Que eu sempre vi isso como uma metáfora. E tem aqueles que acreditam que esse relato, na verdade, é poético. Nem tanto metáfora, que eles vão dizer. Exatamente, é poético. E como poesia, possui ali uma certa liberdade. O termo hebraico ali para dia pode ser traduzido também por era. Tem essa questão e tal. Os outros vão argumentar, não, mas a estrutura aqui parece de narrativa, e os teólogos vão discutir sobre isso. Eu tenho uma posição que é meio assim, eu nunca estudei muito a ciência da criação do mundo, assim. Eu li minha Bíblia, e lendo minha Bíblia me parece literal. Adão e Eva, serpente falando e tal. Só que existe... Faça-se a luz, parece Deus muito falou, com Big Bang, por exemplo. É verdade. Só que sim, eu sou um completo ignorante na noção de biologia, física, química. No ensino médio eu ficava de recuperação em biologia. Aí eu vou querer discutir agora físico-química, sabe? Tem assuntos que eu sou claramente dualista, assim. Eu digo, cara, eu não sei. A minha Bíblia parece dizer isso aqui. Tem teólogos que vêm com uma visão evolucionária da criação. Uma mas visão eu criacionista versus evolucionária. Eles chamam de criacionismo evolucionário. Ah, é? Né? O criacionismo evolucionário. Tem um movimento no Brasil chamado ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Que são vários cristãos de várias perspectivas, tanto criacionistas mais literais, como criacionistas evolucionários, que creem no processo evolutivo. E a gente veio do macaco, tal. Que veio de um hominídeo comum e tal. E acha ali isso cabível dentro do relato de Gênesis. E eles têm um debate muito sério. É um debate que, sinceramente, eu não me posiciono tão forte, porque eu acho que o ponto central ali é que Adão e Eva existiram como personagens históricos, e isso os dois grupos concordam. Se foi 6 dias literais, 6 dias metafóricos, isso importa para quem é dessa área. Se Adão era um homo sapiens e a Eva era... Adão e Eva eram personagens históricos. Isso é importante para o cristianismo. Porque eles, como personagens históricos, o relato da queda vem deles. A queda é a linguagem que a gente usa para a entrada do pecado no mundo. Quando o homem criado por Deus, imagem e semelhança... Seria a segunda queda, a primeira queda de Lúcifer, e essa segunda queda, ou não é considerado isso? O termo queda geralmente é usado diretamente para falar deles, né? A queda dos demônios ou algo assim. É uma coisa que a Bíblia só vai falar muito posteriormente. E ainda em textos bem obscuros, assim. A Bíblia não se importa muito em falar do diabo, não. O diabo é um coadjuvante na Bíblia, assim. Exatamente. Não, quer dizer, no Apocalipse não, Ele aparece mais porque tem a destruição, né? Tem a punição do diabo e tal. Mas o diabo é um grande coadjuvante na Bíblia. O grande vilão da Bíblia somos nós, acredita? O grande vilão é a gente. A gente é que tornou tudo um problema no negócio. Após o pecado original. Exato. A gente peca em Adão, né? Ele é o nosso representante diante de Deus. Então, mas vamos partir do pressuposto que não era uma fruta. Sim. Esse pecado, né? O que significa o fruto proibido? Porque me corrija se eu estiver errado, tinham 2 árvores no paraíso. A árvore da ciência e a árvore que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. E uma era liberado eles comerem os frutos e outra não. Assim, no relato de Gênesis é uma coisa muito fascinante, assim. Eu acho demais, cara. Não, é fascinante. É lindo ler aquilo lá, eu acho demais. Você tem o relato da criação. Deus cria todas as coisas, peixes, animais, plantas e tal, e faz o mundo, né? Forma o mundo. Aí se o processo é evolucionário ou não, aí os teólogos... Se é 7 dias ou 7 eras... Pois os teólogos resolvem isso aí. Aí tem a criação do homem e da mulher. Eles são criados de forma diferente como são criados os animais. São criados como coroa da criação, uma coisa mais importante da criação. A sua semelhança. Isso, a imagem e semelhança de Deus. Né? A gente representa Deus no mundo e representa o governo de Deus pro mundo. Então, ele dá todas as árvores do jardim para que o homem coma. A imagem que o pessoal tem é assim, ó, existe... E animais também? Ainda não. Adão e Eva não comiam animais. Cara, isso eu não sabia. Ele só passa a comer animais a partir de Noé. E você sabe por quê? Não me pergunte. Eu não sei. Tá, mas é bom saber disso, eu não sabia. Não sei, só a partir de Noé. Então os animais estavam lá convivendo para eles serem... Aparentemente não existia morte, não existia predação animal. Tá. Então não morria animal, né? Então eles só comiam das árvores, pelo menos Deus só diz isso, né? Comam da árvore comam das árvores do jardim. Quando tem o pecado no mundo, Adão passa a arar a terra. Então ele continua comendo, aparentemente, do que ele produz pela terra. Só depois de Noé, só ali próximo da ideia de Noé que você tem a ordem para que ele coma todos os animais, menos o sangue, porque o sangue simboliza a vida e tal. Sim. Aí depois tem os animais puros e impuros, com Moisés, e a coisa vai chegando. Tem um vídeo lá no 2 Dedos de Teologia sobre teologia da comida. Eu conto toda essa teologia de como é que é a alimentação no Antigo, no Novo Testamento, como é que é hoje pra gente que é cristão. Pode comer tudo o que quiser, viu? Então, mas... O spoiler é esse, pode comer tudo. Mas pensando como um pai, eu sou pai. Sim. Se você fala para uma criança, pode comer tudo que tem nessa casa,
mas esse doce aqui Não pode. não pode. É o primeiro que ele vai. Exatamente, cara. Por que ele fez isso com Adão e Eva? Falou assim, era só esconder, era só não deixar. É assim, ó, mãe fala, Adão e Eva, olha esse paraíso, pode pegar tudo, mas aquela fruta lá não pode. A gente tem a imagem do Porque Éden. a árvore da vida significava a vida eterna. Isso. Na teoria, eles comeriam daquilo e não morreriam. Exato. E a árvore do conhecimento seria um conhecimento... O hebraico é um pouco intrincado, mas os teólogos têm concordado mais hoje que a ideia é que eles teriam poder para arbitrar o bem e o mal. Arbitrar? Então a ideia do conhecimento do bem e do mal era um conhecimento de... Eles iam ter a capacidade agora de definir para si o que é o certo e o que é errado e não mais receber isso de Deus. Mas então, antes disso, como que era a definição de bem e mal? Era uma conexão direta com Deus? Eles não pecavam, eles não erravam, eles viviam uma vida justa e correta. Eles não tinham o pensamento mal. Não existia. Agostinho vai dizer que Adão e Eva podiam pecar ou não pecar. Eles tinham um total livre-arbítrio. No sentido de que a vontade deles era livre. Isso que eu queria... Eles já tinham livre-arbítrio. Tinham uma vontade plenamente livre para viver sem pecado. Eu não consigo fazer isso. Eu não posso não pecar. Sabe? É impossível. Eu tô vivendo constantemente seduzido pelo pecado e escolho o pecado. Mas era mais fácil na época da Adão e Eva, que não tinha Twitter para pecar. Twitter é um problema. Não tinha trânsito, entendeu? Era árvores, animaizinhos bonitos, não tinham dinossauros. Entendeu? Para comer eles. Então era isso. Então, peraí, deixa eu concluir essa explicação. Então, você tá falando do que agora? Adão e Eva, ainda no jardim. Tá. Você fala... A imagem que a gente tem assim, tem lá um monte de árvorezinha, fuleiragem, coisa triste, e tem uma colinazinha, tem uma luz que desce do céu e tá lá a árvore, que não pode, entendeu? E a narrativa não diz isso. Diz que assim, Deus deu todas as árvores para que eles comessem, mas colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e que eles não podiam comer dessa. Por quê? O que a gente tem ali é a chamada cláusula de saída. Havia Adão e Eva e havia Deus e não havia outra alternativa. E como é que esse relacionamento é real se não há outra alternativa? Se só tem tu e tua mulher no mundo e vocês se encontram, é o único homem, é a única mulher? Vocês não se escolheram. Não houve escolha. É vocês, tá ligado? A única coisa que garantia que aquele relacionamento de Adão e Eva com Deus era real é que havia como sair desse relacionamento. Entendi. Então tava ali a cláusula de saída. É apertar esse botão aqui. E vocês dizem que não me querem mais. Mas eles sabiam disso? Eles sabiam disso, que Deus disse isso pra eles. Não comerás dessa árvore do jardim, porque no dia que você começar, você vai morrer. É isso, você vai morrer se você comer isso aqui. E o relato diz que Eva foi seduzida por Satanás, Adão também é seduzido, a árvore parece gostosinha, rapaz, vamos comer. Comem, então entendem que estão nus, sentem vergonha da própria nudez. Deus aparece, eles se escondem, né? Então eles são removidos. Deus poderia ter matado eles imediatamente, mas Deus faz uma promessa. A promessa que está em Gênesis 3 é que viria do ventre da mulher alguém que nasceria e que pisaria a cabeça da serpente, que ele simboliza Satanás. Não é? E que essa serpente teria a cabeça pisada por esse homem e que o calcanhar desse homem seria mordido pela serpente. Essa é a primeira proclamação do evangelho que a gente encontra em toda a Bíblia. Que é quando o pecado entra no mundo, diz, vai nascer da mulher e se manifesta em Maria, não é? Um homem, né? Um filho humano, né? Que é Jesus, que pisa a cabeça da serpente, isso é, Jesus vencendo o poder de Satanás com o pecado, né? Então Jesus vence o pecado, mas o calcanhar do homem é mordido, que representa a morte de Jesus na cruz, né? Já naquele momento. E é engraçado o que Deus faz. Deus então mata um animal e faz roupas de peles para Adão e Eva. Porque Deus mata? O texto diz que Deus traz roupas de peles para ele. A ideia que se tem é que Deus fez o primeiro sacrifício para cobrir a nudez de Adão e Eva. Né? É a metáfora que se encontra nessa narrativa, né? Mas eles se sentirem nus, se eram só eles, por que eles teriam vergonha? As pessoas ficam... Foi a primeira vez que eles se viram, que eles entenderam que havia algo para cobrir de si. Adão e Eva, eles viviam nus e não se envergonhavam, diz o texto de Gênesis 2, né? Eles eram completamente entregues um ao outro. Quando eles pecam, eles começam a ter vergonha um do outro. Eles querem cobrir a própria genitália. O texto diz que agora o desejo do homem é de dominar a mulher. Que agora o desejo da mulher é contra o marido. Então entra no mundo problema, pecado. O que destrói os nossos relacionamentos, o que destrói o nosso casamento, é pecado. É o egoísmo, é a vontade de ter as coisas do seu jeito, cada um escolher seus próprios projetos de vida, cada um tem o seu problema. A incompatibilidade de personalidade, que às vezes se torna irreconciliável. Deus colocou a primeira sogra. A minha sogra mora comigo, então a minha também, eu tenho que ficar calado. Fica aqui de vez em quando também. Pois é, a minha mora mesmo comigo, tem um quarto dela.